região da pelve, né? Ufa. Deixa eu... Não sou nada. A chamada. Então, você vai pedir a chamada, não? Não. Hoje não. Foi pesado. Por que foi tão pesado hoje? Não, porque eu acordei cedo demais. 4 horas da manhã e não consegui dormir de novo. Ô louco, você foi de velho. Pois é. Então, só faltou É ir lá que a dar um coisa cafezinho. não, pai. Graças da idade. É. Então, bom, na aula de hoje nós vamos estudar essa região aqui, ó, que é a região da pelve. Tudo bem? Então nós já estudamos a região da cabeça, pescoço, tórax, abdômen. Estamos chegando na região da pelve. Depois nós vamos estudar a região do braço, do membro torácico, desculpa, e aí a gente termina o conteúdo desse semestre. E a gente já está na esperança da nossa última e derradeira prova. Tudo bem? Nota boa nessa. Como é que é? Tirou uma nota boa nessa prova aí, porque a passada não passou. Foi feio. Foi feio? Foi não. Foi tão feio, eu acredito. Então, para nós continuarmos o nosso estudo, né? Região pélvica, e aí nós vamos primeiramente estudar a estratigratificação, né? Então, lembrando, né? Pele, certo? Então, a primeira estrutura que nós vamos atravessar é a pele. Segunda estrutura, o subcutâneo. E aí nós temos que lembrar que aqui agora, pessoal, diferente quando nós estudamos o tórax e abdômen, nessa região que não vai estar presente, né, o músculo cutâneo do tronco. Então nós vamos atravessar a pele, vamos atravessar o subcutâneo, certo? Que é o tecido logo abaixo da pele, né? Dependendo do local, ele é rico em gordura, certo? Aí em seguida, atravessando esse subcutâneo, nós vamos agora para as estruturas mais profundas, né? E aí, primeira coisa, se for na região mais dorsal, nós vamos atravessar aqui a face tóraco-lombar, que é essa face aqui, ó. Tudo bem? Aqui nós temos a musculatura, né? Ó. Então aqui nós temos a musculatura. O primeiro músculo que eu posso atravessar, o sartório. O segundo músculo que eu posso atravessar, tensor da face lata, glúteo médio e glúteo superficial. Ok? Qualquer região da vida, vai pegar ele? Não. Então, como você pode perceber, olha, se eu realizar uma incisão na parte mais cranial, eu vou seccionar o tensor da face lata e o sartório. No terço médio, o músculo glúteo médio. No terço caudal, o glúteo superficial. Lembrando que logo profundamente a eles, nós temos ainda o glúteo profundo. Certo? Então a gente secciona esses músculos aqui, ou divulsiona, normalmente para a gente acessar essa região aqui, olha, que é a região da articulação coxo-femoral. Profundamente aos 4 músculos ou só o glúteo médio? Profundamente ao glúteo médio e ao glúteo superficial, bem lembrado, minha querida Priscila, o glúteo profundo, certo? Lembrando que nessa região também, destacando isso, profundamente a esses dois músculos, o glúteo médio e o glúteo profundo, nós temos o ligamento, nós temos o nervo isquiático, que faz essa curva aqui, ó. Ele sai da região lombar, né? E sacral. Então ele faz parte do plexo lombosacral. Ele se destaca, então, da medula, atravessa o canal vertebral e vem nessa região aqui, ó. Ok? Nervo isquiático. Por isso que a gente tem que tomar cuidado ao aplicar uma vacina, ao aplicar uma medicação intramuscular, para que ele não aprofunde muito a agulha nessa região, porque ele passa aqui, ó.
Aqui nós temos aqui, tá certo, o chamado trocânter maior do fêmur, né? Então ele passa caudalmente ao trocânter aqui, olha, e desce pela região da coxa, até a região distal, onde ele vai se ramificar em fibular comum e tibial. Ok? No animal canino, diferente dos ruminantes, nós não temos nenhum ponto visível na região sacral. Todos os pontos ósseos são palpáveis apenas. O primeiro deles é o que? É esse aqui, olha, que é o chamado tuber coxal. Tudo bem? O segundo importante, o tuber isquiático. Ó, aqui está o osso coxal, né? Tuber isquiático. Vem aqui assim. Tuber coxal, tuber isquiático. Lembrando que, no caso do cão, o tuber sacral é pouco desenvolvido, mas nessa região aqui, ó. Então aqui é o tuber coxal, ó, e aqui assim o tuber sacral. Aqui também nós vamos palpar a crista sacral mediana. Crista sacral mediana. Por que isso é importante? Daqui a pouco nós vamos comentar, mas nós podemos fazer punção lombar ou anestesia epidural. Então a gente tem que localizar essa crista sacral mediana. Por quê? Porque na transição dela com a última lombar, existe aqui um ponto de travessia da agulha, que chama-se espaço interarcual lombo sacral. E no final dessa crista sacral também tem uma outra transição para a primeira vértebra caudal, que é o espaço interarcual sacro-caudal. Nesse primeiro aqui é onde a gente aplica a anestesia epidural alta. Nesse segundo, a epidural baixa. Tem gente que, esse tempo atrás, professor, mas eu ouvi falar que epidural alta, epidural baixa é de acordo com a quantidade de anestésia. Não tem nada a ver com a quantidade de anestésia. Tem a ver com a localização que eu vou introduzir a agulha e, consequentemente, administrar o anestésico. Sacro-caudal. Isso mesmo. A região pélvica, que é essa região aqui que nós estamos estudando, né? A região cutânea, ou seja, a pele, tem como inervação os ramos dorsais, só os dorsais, dos nervos espinhais, certo? Nas outras regiões nós tínhamos estudado ramos dorsais e ramos ventrais. Aqui não. Como só está na região dorsal do corpo do animal, então apenas os ramos dorsais. De quais nervos espinhais? Os últimos lombares, L5, L6, e os sacrais, S1, S2, S3 e o primeiro caudal. Então, que ramifica nessa região aqui. Bem? Então, quais são os nervos espinhais dessa região? Os lombares, os últimos lombares, os sacrais e o primeiro caudal. Promove a inervação cutânea da pele da região pélvica. Além desses nervos espinhais, nós temos também o nervo pudendo. É só o primeiro caudal. Só o primeiro caudal. Beleza? Então, além desses 4 nervos que eu falei, desculpa, desses 3, né, lombares, sacrais e caudal, nós temos ainda 2 nervos. O perineal, que é esse nervo que passa nessa região aqui, que vai inervar principalmente a região inicial aqui, olha, essa região
na cauda aqui, e o nervo pudendo, que também inerva essa região aqui, ó. Tá certo? Pudendo é o nervo que vai para a vulva. O perineal é o nervo que fica ao redor da vulva. Certo? Lembra o que é períneo? Períneo é a região ao redor do ânus, ao redor da vulva. No caso do macho, o nervo pudendo vai inervar a região ao redor do ânus. Então o esquiático aí não tem influência nenhuma. Não, o esquiático aqui ele é mais profundo. O esquiático ele vai inervar a inervação cutânea da perna, porque ele vai emitir o nervo cutâneo lateral da sura, que é a perna. Na região então pélvica são os nervos lombar, sacrais, caudais, perineal e pudendo. Lá tem o femoral aí, então. Tem o femoral, só que o femoral ele vem aqui, olha, na região medial, tá certo? Então, a região medial da coxa, a pele é inervada por ramos do femoral, e dentre eles o principal que a gente cita é o nervo safeno. Ele que forma o plexo pélvico é O plexo lombosacral? sacral. Não, desculpa, sim, o femoral é um deles, o nervo isquiático é outro, o pudendo é outro e o obturatório é outro nervo. São 4 nervos que saem do plexo lombosacral. Certo? O nervo pudendo que vai para a região caudal, né? Do membro e da pelve. O nervo isquiático que vai para a região da coxa, perna e pé. O femoral que vem pela região interna, pela região medial da coxa, perna e pé. E o obturatório, que passa por um obturatório e vai para dentro da cavidade pélvica. É o nervo que vai promover a inervação das vísceras internas da cavidade, o nervo obturatório. Outra coisa importante que nós temos que também saber, pessoal, é a extensão da medula. Nos animais felinos e equinos, a medula alcança o canal sacral. Só trazer o esqueleto aqui só para a gente mostrar isso. E equino, a medula espinhal vai até a região do canal sacral. O canal sacral é o canal vertebral dentro do osso sacro. Felinos, a medula vai até S3. Pode ir desde L5 até S3. Equino vai desde L6 até S2. L6 até S2. As demais espécies, né? Os caninos, os caninos, o suíno e os ruminantes, a medula vai até no máximo L6, ou seja, até o canal vertebral na região lombar. Se for um animal canino, lembra que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cão tem 7 vértebras lombares. Então no cão pode ir até a última lombar. A última lombar do cão é a L7. Nos animais ruminantes e suínos, até L6. Nos ruminantes, até L6. Ruminante e suíno. L6. Então, no ruminante vai até essa vértebra aqui, que é a número 6. No cão, até L7. Por que eu estou chamando a atenção disso? Olha só, acabei de dizer para vocês que entre a vértebra lombar
última vértebra lombar e a primeira sacral, tem um espaço interarcual do lombo sacral. E entre a última sacral, epidural alto. Entre a última sacral e a primeira caudal, espaço interarcual sacro-caudal. Então, dependendo da espécie, eu tenho também a predileção de adotar. Ou aplico aqui, ou aplico aqui. Dependendo do meu grau de segurança e de competência para fazer o procedimento. Se eu for fazer um gato, por eleição, aqui é o melhor local. Gato e equino. Por quê? A vértebra vem, a medula vem até o canal sacral. Se eu faço uma anestesia nesse local, que é epidural alto, eu posso correr o risco de lesar a medula. Agora, de acordo com a minha prática, da minha vivência nesse procedimento, independente se é aqui ou aqui, não tem nenhum risco. Depende também do procedimento. Depende do procedimento, depende da minha técnica, né? Se eu for, por exemplo, se eu não sou anestesista de profissão, eu vou preferir aqui. Por quê? Porque eu não tenho tanta prática. Eu sou cirurgião. Agora, se eu tenho junto comigo na minha equipe um anestesista, eu com certeza eu posso afirmar que ele vai aplicar aqui, porque aqui é mais fácil de atravessar. Xena, mas no caso, pode ter uma boa anestesia da região da rua aqui ou lá? Eu te pergunto. Eu acho que aqui seria uma melhor anestesia, né? Você está falando da vulva? Isso. A vulva não está aqui? Aqui vai ter uma boa analgesia. Agora, e se eu tiver que fazer o procedimento na região mais cranial da pelve? Aí aqui para mim já não é uma conduta tão satisfatória. Eu já vou procurar aplicar aqui, mesmo sendo um gato e mesmo eu não tendo tanta prática. Está entendendo? Porque se eu bloquear aqui, eu vou bloquear apenas os nervos sacrais, os últimos sacrais e os caudais. Então, apenas, vamos falar do terço médio da pelve para trás. Então, se eu tiver que realizar uma cirurgia daqui para frente, por exemplo, acessar uma vesícula urinária, a parte inicial do uretra, a parte inicial do reto, aí eu já não tenho uma anestesia tão eficiente. Aí eu vou fazer aqui. Então, como ele muito bem disse, também vai depender de qual é o tipo de procedimento que eu estou adotando, de que eu estou realizando, né? Tudo bem? E para isso, né? Para a gente fazer esse procedimento de anestesia epidural ou de punção lombar, qual que é a diferença entre anestesia epidural e punção lombar? Alguém sabe dizer qual a diferença entre realizar uma anestesia epidural e realizar uma punção lombar? A punção é só, né? Retirar conteúdo do... Isso. Tudo bem? Então a punção lombar, eu vou ter que retirar conteúdo. Qual é o conteúdo? Normalmente é o líquido que corre nesse espaço aqui, ó, que é o espaço subaracnoide, que é o líquido. Se eu for realizar uma anestesia epidural, eu vou aplicar o anestésico aqui, ó, no espaço epidural, que é o espaço entre a dura mater e o osso. Aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Por aqui tá melhor? Aqui é a dura mater, nesse espaço aqui, ó. Então aqui é onde eu realizo a anestesia epidural. E quando eu introduzo a agulha atravessando a dura mater e atingindo o espaço subaracnoide, aí eu vou realizar a punção lombar. As primeiras estruturas que a gente atravessa são as mesmas. Quais são elas? Primeiro, a pele. Primeira estrutura que eu vou atravessar, a pele, em seguida, o subcutâneo. Nessa região aqui, olha, como eu disse para vocês, nós temos essa membrana aqui, olha, que é a face tóraco-lombar.
Então eu também atravesso ela. Então para mim fazer ou a punção lombar ou a anestesia epidural, eu vou atravessar em ambos os procedimentos pele, subcutâneo, face tóraco-lombar. Depois disso, aqui não está presente, mas aqui, olha, é o processo espinhoso. Aqui por cima passa uma fita fibrosa, que chama ligamento supraespinhoso. Está aqui por cima. Entre uma vértebra e outra, entre o processo espinhoso de uma vértebra e outra, aqui, existe o chamado ligamento interespinhoso, aquele aqui. Então tem o ligamento supraespinhoso, que está na superfície dorsal do processo espinhoso, e tem o ligamento interespinhoso, que é entre um processo espinhoso e outro. Certo? A partir daí agora é que eu vou ter as diferenças. Se eu for realizar uma anestesia epidural, eu vou atravessar agora o espaço interarcual e vou aplicar o anestésio no espaço epidural. Então, depois que eu passei o ligamento interespinhoso, eu atravesso o espaço interarcual e espaço epidural. Ponto. Aí eu vou, nesse ponto, aplicar o anestésico. Se eu for realizar a punção lombar, aí eu vou atravessar o ligamento interespinhoso, vou atravessar o espaço interarcual, vou atravessar a dura mater e vou alcançar o espaço subaracnoide. Então, na punção lombar, depois do espaço epidural, eu perfuro a dura mater e alcanço o espaço subaracnoide. Bom, ali eu vou extrair o líquido cérebro espinhal. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde. Tranquilo? Pai. Graças a Deus. Dúvidas, meu filho? Questão de prova. A última resposta que o senhor depois Depois da dura mata, espaço subaracnoide. Aí você coloca barra aracnoide também, porque a gente atravessa ela também. Questão de prova. Eu vou atravessar uma agulhinha aqui, nesse ponto aqui, e vou pedir, dê a estratificação para anestesia epidural. Na outra, dê a estratificação para punção lombar. Duas questões, primeira e segunda questão da prova. Pode agendar aí, meu caro. 2 itens já. Garantido. Né, meu caro César? Sem constrangimento. Tudo bem, Tainá? Bom pra frente. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, é que nos animais de grande porte, suínos, ruminantes e equinos, os espaços interarquais, aí meu cara é nosso. Os espaços interarquais que nós vamos, por eleição, atravessar é o lombo sacral e o sacro caudal. Ponto. Por quê? São animais que eu não consigo manipular a região lombar. Agora, um cão, por exemplo, de pequeno porte, ou mesmo de grande porte, eu consigo fazer com que ele tenha uma ligeira curvatura da medula. Desculpa. Da coluna vertebral. Da medula pode ser, mas a gente não quer isso, né? Então eu posso pegar o animal e fazer com que ele tenha uma ligeira curvatura da sua coluna vertebral. E aí eu vou perceber que no cão eu também vou conseguir acessar os espaços interarcuais das vértebras lombares. Certo? Então, pequenos animais, cão e gato, além dos dois espaços, que é o sacro caudal e o lombo sacral,
eu também vou atravessar nos espaços interarquais da região lombar. Cão e gato. Dúvidas? Se eu for realizar uma cirurgia de períneo, por exemplo, uma vulvoplastia, o que é uma vulvoplastia? Oi? Por exemplo, a vaca está com problema de parto, uma cadela. Eu posso dar um piquezinho na vulva, né, fazer uma incisão na vulva para ajudar a ampliar o canal para passar o feto. Em seguida eu tenho que fazer o quê? Sutura. Para eu fazer a incisão, para eu fazer a sutura, em especial sutura, é recomendado que eu bloqueie a inervação dessa região. Quem é o principal nervo dessa região? O nervo pudendo. Então normalmente aqui, olha, na prega isquio-retal, nessa prega aqui, ó, chamada prega isquio-retal, eu vou puxar ela aqui, é um lugar de pele solta, e vou introduzir a agulha e aplicar uma anestesia local aqui. Qual é o nervo que eu vou estar bloqueando? O nervo pudendo. Isso. Tudo bem? Prega isquio-retal. Aqui está o isquio, aqui está o reto. Então é a prega entre o isquio e o reto. Tá joia? O pessoal também costuma chamar aqui de fossa isquio-retal também. Que vai ter uma escavação, depois que passa a prega, tem uma escavação que chama fossa isquio-retal. É por onde o nervo pudendo passa. É ali que eu vou introduzir a agulha, é ali que eu vou administrar a anestesia. Tudo bem, Ana Carol? Alguma dúvida de corrói? Nós temos que lembrar que no cão, na região da transição entre a cauda e a região pélvica, né? Nessa região aqui, olha. Tudo bem? Nós temos aqui uma bolsa cutânea. Quem lembra como é que chama essa bolsa cutânea que tem aqui? Sim, senhora. Seio paranal. Por que ela é importante, senhorita? Ela lubrifica o canal. O que você falou? A glândula. E temos que lembrar que, às vezes, por uma eventualidade, essa glândula e esse canal podem infeccionar. E aí nós vamos ter que acessar essa região aqui, que é o seio paranal. O pessoal do pet shop, normalmente, eles fazem uma ligeira compressão para retirar apenas o excesso. Não pode tirar tudo. E também evitar mau cheiro que exala pela região do ânus do animal. Tudo bem? Oi? Paranasal? Ah, é. É paranal. Desculpa aí. Tira esse S aí. Paranasal. Corrija para mim na apostila. É paranal e não paranasal. Constituição da cavidade pélvica, né, pessoal? Primeiramente, vamos falar da parede da pelve. Quem são os estruturas que formam a parede da pelve, né? Então, aqui nós temos a cavidade pélvica, também chamada na obstetrícia de canal do parto, né? O que compõe, então, a parede da pelve? Primeiro, a parede da pelve é formada por ossos, formada por ligamentos e formada por músculos. Então, essas três estruturas anatômicas formam a parede da cavidade pélvica. Primeiramente, vamos falar da constituição óssea. Quem são os ossos que formam a parede da pelve? O principal deles é o coxal, o sacro
e as 3 primeiras vértebras caudais. Então, qual é a composição óssea da parede da pelve? A chamada pelve óssea.